Muito boa tarde a todas e todos os presentes, ou resistentes talvez neste caso, aos resistentes. Em primeiro lugar, devo agradecer naturalmente o convite ao IDEF e à pessoa em particular da professora Nazaré Costa Cabral, que muito me honra. E nesta altura do campeonato, ou seja, da sessão, limitar-me-ei a alguns comentários rápidos sobre o tema deste painel, que reformas para a Segurança Social. Muitas das questões de fundo acabaram, na parte que eu vi, não vi todo o painel anterior, mas acabaram por aflorar em várias intervenções, e limitar-me então a dizer o seguinte. Quando olhamos para as reformas da Segurança Social, a distinção básica, do ponto de vista de método, que devemos ter em conta, e que já aqui também foi aflorada, é a distinção entre as reformas paramétricas e as reformas estruturais. As reformas paramétricas são aquelas que, no quadro de um sistema que está vigente, fazem ajustamentos em certos mecanismos, em certas variáveis que fazem parte desse mesmo sistema, ou seja, alterar, por exemplo, a idade de reforma, aumentar 1 ano, ou 2, ou 3, seja qual for o mecanismo concreto com que isso se faça, ou alterar as taxas de formação da pensão, ou alterar as taxas de contribuição vigentes, por exemplo. Em matéria de reformas paramétricas, estamos bem servidos. Há muitos anos temos reformas paramétricas, algumas ainda nem as designávamos assim. Desde que nos anos 80 se estabilizou o nosso sistema de segurança social, com a primeira lei de bases, que, não sei, não fiz bem as contas, mas se calhar entre 5 e 10 anos, há recorrentemente, com essa frequência mais ou menos, alterações, ou houve alterações paramétricas, ajustamentos paramétricos. O mais importante, os mais importantes foram os de 1993, em que pela primeira vez o cálculo da pensão se baseia não nos salários nominais declarados para a Segurança Social, mas nos salários reais, corrigidos os nominais pela inflação, portanto revalorizados. Depois, bom, e ainda aí uma forte afirmação do princípio da contributividade, nessa reforma paramétrica, que passam a vigorar os 10 melhores anos dos últimos 15 para a formação, para o cálculo da pensão, portanto, uma evolução rápida, rápida não, mas progressiva, queria dizer, relativamente ao que anteriormente se fazia, que eram menos anos, que eram considerados. E depois há outras reformas, a de 2000, que altera talvez o aspecto, a meu ver, mais importante, é a alteração do mecanismo de formação da pensão, diferenciando a taxa, ou criando um sistema diferenciado de taxas, em que as frações de salário sobre o qual se calcula a pensão passam a contar diferentemente para a formação da taxa, portanto, variando entre 2,3% e 2% por cada ano de contribuição, que é o sistema que ainda está em vigor. Depois há uma reforma, paradoxalmente, uma reforma estrutural, mas que nunca entrou em vigor. Enfim, a lei de bases entrou em 2002 ou 2003, que é a reforma do ministro Bagão Félix. É uma reforma estrutural no seu desenho, procurando aproximar o sistema ao modelo dos anos 90, inspirado pelo Banco Mundial, com, portanto, uma diferenciação muito clara dos pilares, com um papel para o pilar, o segundo e terceiro pilar, ou patamares de segurança social, muito mais acentuadamente preocupado com a questão dos regimes privados e não tanto dos públicos. Mas foi uma reforma que ficou, de facto, no papel, por razões políticas. É interessante, é bem concebida, mas não tinha, talvez, grande viabilidade. Depois a reforma de 2007, que é aquela mais profunda, mas é uma reforma paramétrica, também essa, em que o aspecto principal é a criação do fator de sustentabilidade, ou um dos aspectos principais, que realmente
permite manipular a idade efetiva de passagem à reforma através do corte, do ajustamento pelo corte da pensão calculada nos moldes anteriormente considerados, evoluindo na altura em plena evolução para a totalidade ou quase totalidade da carreira contributiva, os anos considerados para a média dos salários. Portanto, a partir daí tivemos ajustamentos paramétricos mais recentes, os cortes, podem-me dizer, mas isso foi uma medida excepcional, os cortes transitórios. É verdade, mas apontavam para alguma coisa e recordo que aquela lei da convergência do regime da Caixa Geral de Apresentações e com o regime geral, com a Segurança Social Privada, que foi chumbada pelo Tribunal Constitucional, essa sim tinha já uma ideia forte de revisão, introduziu o tema dos ajustamentos retrospectivos. Não vingou, por impossibilidade constitucional, mas é interessante e não deve ser esquecido esse aspecto, porque é uma questão que está colocada recorrentemente e que penso que vai ser muito importante no futuro próximo. Voltarei brevemente a ela, em breve. Depois, algumas das reformas introduzem inadvertidamente mecanismos de ajustamento para cima e para baixo. Estou a falar do mecanismo de indexação da reforma de 2007, que é muito engraçado. Eu chamaria uma espécie de lapso neoliberal do governo da época, porque se esqueceram que podia haver deflação. Mas houve. E, portanto, no primeiro ano que houve, o ministro da época, o Dr. Vieira Silva, que há pouco estava aqui, teve que vir a correr e dizer que se suspendia, porque senão reduzia as pensões. Penso que para o governo da época terá sido um lapso, não levar em conta essa possibilidade, mas realmente até abriu uma via muito interessante de ajustamento retrospectivo, também ele das pensões, que se calhar terá que ser recuperada em breve, julgo eu. Portanto, é o que se costuma dizer, Deus escreve direito para linhas tortas, para os crentes, pelo menos, será um pouco assim. Depois, a questão que realmente hoje se coloca é, então, não tanto nesta conjuntura eleitoral, é, então, direi eu, que se vai colocar, talvez, depois das eleições e quando estiver estabilizada uma solução governativa, vai ser a opção novamente entre reforma paramétrica, continuar esta via paramétrica ou fazer, de facto, a reforma estrutural. Eu julgo que, naturalmente, entrando agora só num comentário breve sobre aquilo que me parece a perspectiva mais adequada nesta matéria, eu julgo que o país deveria entrar no caminho de uma reforma estrutural, isto é, uma revisão global de todo o sistema, porque o sistema não foi reformado, foi ajustado, houve as tais reformas paramétricas, mas, na realidade, está assim desde os anos 80. E a sociedade, a economia mudaram muito desde essa altura. A população, nos anos 80, ainda estava demograficamente relativamente jovem, ainda tinha uma natalidade ao nível de reposição das gerações, o famoso indicador dos 2,1 filhos por mulher em idade fértil. Hoje não tem. E não tem e não vai ter, pelo menos nos horizontes utilizados pelas projeções disponíveis. Vamos continuar a estar muito abaixo desse nível de reposição das gerações em matéria de natalidade. Por outro lado, a economia não é hoje a economia que nos anos 80 começava ou tinha a perspectiva de injeções fortes de capital que realmente houve com a nossa adesão à Comunidade Europeia, na época, com forte investimento estrangeiro, com a entrada de grandes operadores internacionais. Hoje a nossa economia é uma economia, não vou entrar nisso, na sua discussão, na discussão disso, mas é uma economia pelo menos incerta, extremamente incerta, e não sabemos bem como é que vai evoluir. Tem um setor exportador forte, mas que precisa de contenção em custos de trabalho, e tem depois o setor voltado para o mercado interno, que talvez agradeça as tais reduções que há pouco se discutia da taxa social única, para aumentar o rendimento disponível, mas que ainda por cima é um setor não transacionável e muito dependente das importações, na parte alimentar, etc. Portanto, há aí problemas complicados. Como é que uma reforma estrutural se pode desenvolver? Só um flash muito breve
para concluir a intervenção. Primeiro, como há pouco dizia o Dr. Vieira da Silva, tem que se olhar para a questão do emprego. Isso parece-me realmente um ponto de partida absolutamente essencial, e dos salários. Os salários, bom, deixemos que a economia os determine pelo jogo normal da contratação coletiva da vida normal das empresas e da organização, da livre organização dos trabalhadores. Mas o emprego tem que ter políticas amigáveis. Eu gostaria de ver a evolução no sentido do chamado contrato único de trabalho, por exemplo. É claro que vai ser muito difícil, porque os sindicatos vão dizer que é tornar precários os contratos permanentes e o patronato vai dizer que é tornar rígido o contrato a prazo, que tem flexibilizado o ajustamento das estruturas económicas. É provável que seja difícil realmente chegar a qualquer acordo com isso, mas eu penso que reduzir a precariedade dos contratos a prazo, que tem penalizado muito a formação de capital humano, que é essencial para a competitividade da economia, creio que é um ponto de partida absolutamente essencial e vejo com simpatia propostas que vão nesse sentido. Acho que deviam ser acarinhadas, mas compreendo que o jogo político eleitoral não vai ser fácil, porque se evolua muito nesse sentido. Depois, a reorganização da proteção do desemprego. O nosso sistema de desemprego ainda tem alguns traços de não travagem, digamos assim, não conseguir conter devidamente o risco moral no comportamento dos agentes económicos, sejam eles os empregadores, sejam sobretudo os empregados. É preciso períodos curtos de atribuição das prestações, mas com uma taxa de substituição do salário que seja menos penalizante e também mais flexibilidade no uso da proteção. Vejo com simpatia uma proposta que tem sido muito verbalizada por este economista agora na ribalta, que é o nosso amigo e colega Mário Centeno, das contas individuais de poupança seguro no desemprego. Mas, claro, o cerne da reforma estrutural está no sistema público de pensões contributivas. Eu aí o que acho é o seguinte, já que foi focado há pouco, e peço desculpa de insistir, mas falar na diversificação das fontes de financiamento, na adequação seletiva, que aliás até é o princípio que está na própria lei de base ainda em vigor, tudo isso pode e tenderá a ser uma cortina de pó que se lança sobre o fundo da questão. O fundo da questão é, ou bem que baseamos o financiamento nos salários, nas remunerações do trabalho, e temos a lógica clara de seguro social, que, a meu entender, é aquilo que deve ser valorizado e que devemos regressar de alguma maneira, porque as últimas reformas paramétricas atenuaram um pouco isso, ou então vamos para impostos e temos um sistema com outra natureza, que tem bastante expressão em algumas economias europeias com êxito, sobretudo no norte da Europa, por exemplo a Dinamarca, mas que é um outro filme. Tem mais a ver com a ideia de garantir rendimentos mínimos à generalidade dos cidadãos e, portanto, poderá contemplar, ao mesmo tempo que uma pensão de nível que não reproduz o esforço contributivo anterior, que não está articulado a isso, poderá contemplar, eventualmente, alguma coisa como os complementos de salários para as pessoas que têm baixos salários, etc. Mas é um outro filme e que, sinceramente, acho que não é uma opção realista. Poderá ser simpática no plano intelectual, mas não é realista para a nossa economia. Eu acho que em Portugal temos que voltar ao básico do seguro social, para não nos esmagarmos a todos na parte de impostos. Porque não há alternativa, ou é imposto ou é contribuição sobre o trabalho. Tudo o resto é pontual. Com certeza que podemos usar um pouquinho mais o IVA, como temos vindo a fazer, para efeitos para compensar uma ou outra redução, ou pelo menos o não agravamento da taxa social. Com certeza que podemos usar alguma receita fiscal geral para compensar. Agora, basear o financiamento de uma forma crescente, o financiamento numa componente fiscal, penso que não é um caminho seguro. Tenho que fechar. Vou fechar. Porquê? Porque os impostos devem ser a receita do Estado usada com conta, peso e medida e orientada para resolver os problemas que se põem à sociedade. Se há pobreza, é para atacar a pobreza que é preciso receita fiscal, mas não para gerar um rendimento permanente a pessoas que não estão em condição de pobreza, isto é, que estão em situação de atividade
e que devem poupar, e que o Estado, sobrepondo-se à tal miopia que há pouco o professor Jorge Bravo referia, deve obrigar a poupar no sistema público ou em sistemas complementares privados, mas deve ter uma lógica claramente de imposto, de seguro social. Por outro lado, e remato então com isto, com 3 notas brevíssimas. Primeiro, acho que vai ter que ser discutido, para além desta reforma estrutural baseada no salário, e não vou comentar isso, mas que deve contemplar as tais contas individuais, não vou desenvolver, já não tenho tempo, talvez no debate haja condições, mas deve contemplar também a questão do reajustamento retrospectivo das pensões públicas contributivas, porque a longevidade, os ganhos de longevidade estão a ser partilhados, não são exclusivos de quem está em atividade. A população já reformada também tem ganhos de longevidade. E, portanto, porquê é que não há de ser ajustada a sua pensão com respeito pela justiça social, com equidade entre as gerações? Porquê é que não há de ser ajustada a sua pensão às condições de longevidade, tal como é ajustável às condições da economia, através dos mecanismos de indexação? Não volto ao assunto, mas já o referi, que devem ser para cima e para baixo, isto é, devem ser ajustados conforme as condições económicas do momento. Porquê é que os reformados deverão ficar numa espécie de redoma, isolados das condições económicas que afetam a generalidade da população? Não vejo uma razão. Evidentemente tem que ser uma política muito, muito cuidadosa do ponto de vista de justiça social. É impopular dizer isto, eu se fosse político não o diria, com certeza, não faria como a doutora Maria Luís Albuquerque, mas ela, como política, enfim, foi desastrada, mas como eu não sou político, diga a minha opinião e, portanto, estou à vontade, e como já tenho idade para ser vítima disso, deste mecanismo que estou a dizer, estou à vontade, embora não esteja reformado, estou à vontade para falar sobre isso. Depois, a questão da adequação das prestações sociais não contributivas é um ponto, a meu ver, absolutamente essencial. É preciso reforçá-las onde a gente precisa, mas com aplicação rigorosa de condição de recursos. E hoje eu lembro-me que a formação da pensão mínima do regime contributivo, do sistema previdencial, é com um complemento social que não está sujeito à condição de recursos. É dado a toda a gente se a sua pensão não chegar àquele nível que a lei prevê. E, portanto, independentemente de ser rico ou pobre, remediado ou outra coisa qualquer. Depois, os domínios da ação social. Creio que é um tema extremamente importante. Nós temos que respeitar, julgo eu, numa reforma estrutural da Segurança Social, e não apenas das pensões, um princípio de subsidiariedade, alocar o risco e a responsabilidade onde ele pode ser melhor gerido. E não é claro para mim que certo tipo de riscos, por exemplo, os novos riscos associados à doença crónica, a outros problemas que afetam, que acompanham a maior longevidade, as demências, etc., não é para mim claro que seja um sistema público a melhor solução. Nós evoluímos de uma maneira correta, penso eu, com a política de cuidados continuados do Correio de Campos, no governo de Sócrates, mas hoje está um pouco, não está inviabilizada, mas está um pouco em suspenso, por razões termino então. Acho que deve ser, portanto, esta questão do princípio de subsidiariedade deve ser fundamental. Só em síntese diria, a reforma do nosso sistema de segurança social tem que conciliar a adequação das prestações, portanto, elas serem suficientes para combater o risco de pobreza, sobretudo na idade em que se está reformado, com uma estrita sustentabilidade. Tudo o resto, dizer que se o produto crescer, ele deve ir só para pagar reformas, ou que o grosso dos ganhos de crescimento do produto é para pagar reformas, é condenar a população ativa e, sobretudo, a juventude e a infância a mais pobreza. Muito obrigado.